Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à nossa 16ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. Ponto de pauta, apreciação do parecer referente à proposta do regimento interno do Centro, que retornou ao Centro em caráter de diligência para alterações. Parecerista, professor André. Na verdade, a nossa apreciação é até um pouco a mais, né? O indicativo da reunião anterior já era pela aprovação do parecer, mas talvez alguns pontos adicionais para implementar, a crescer no regimento, é que a gente precise dessa reunião de hoje, né? Mas vamos lá, deixa eu fazer Primeiro eu consulto os conselheiros, né, se tem alguma, já que foi apreciado, né, eu sei que o conselheiro Lenilton reuniu com os tais, se tem alguma informação, pode trazer para a gente o que foi discutido, qual foi a percepção, enquanto eu me organizo aqui para fazer a projeção das alterações, né, já para a gente deixar no ponto do documento que a gente vai enviar, né, como se fosse o novo regimento, o regimento alterado. Então, eu passo a palavra para quem quiser. Lenilton, por favor. Pronto, Tony, a gente fez uma reunião ontem com todos os técnicos, né? Teve 7 participantes que compareceram. E aí foi discutido justamente sobre o parecer do professor Issal. Mas tiveram algumas dúvidas pontuais sobre como ia ficar a nova organização. Aí eu acabei tirando algumas dúvidas sobre campus, sobre centro, onde localizaria a coordenadoria administrativa, o núcleo de apoio administrativo. Aí fiz algumas explanações baseadas ali no parecer do professor Issal. E o pessoal ficou bem assim, de acordo com as alterações, porque também não tem muito o que fazer, né? É mais uma questão estrutural. Teve a questão da nomenclatura da secretaria para a secretaria da direção, era um ponto que ninguém questionou. Sobre os serviços de biblioteca também, acho que entenderam bem que a assistência social ela é mais uma política da universidade e que nós temos no campus alguns serviços de apoio. E aí foi discutido, concordado também com as alterações dos núcleos, a diminuição, né, do que foi colocado na coordenadoria administrativa. E algumas pessoas até se colocaram também à disposição, caso precise fazer alguma alteração no texto. Lorena mesmo fez uma pergunta que, assim, vai ser alterado o texto sobre tudo que fala de assistência? Eu falei, Lorena, provavelmente sim. Talvez não entre com o nome de assistência estudantil, talvez entre com apoio estudantil, de alguma forma a gente deve fazer algumas alterações. E ela até se predispôs a participar, caso seja feito através de alguma comissão, se precisasse, que ela está sozinha também, né, na assistência, mas mesmo assim ela falou que queria dar uma olhada também, como ficaria antes da aprovação final. Aí eu falei que ia ser discutido hoje qual seria a forma de alteração, se cada categoria vai alterar alguma parte, se vai ser por uma comissão, não sei como vai ser, aí fiz dar mais algum detalhe após essa reunião. Mas todo mundo ficou de acordo com o parecer do professor Issal. Não teve maiores questionamentos. Obrigado, Lenilton. Bom, então vou fazer a projeção aqui do parecer. A gente pode começar por aí, né, que talvez fosse um ponto a ser já adiantado na reunião anterior, mas enfim, foi bom porque os tais apreciaram, tiveram essa reunião ontem, puderam contribuir, né. Eu começaria, não sei se talvez seja o melhor encaminhamento, né, mas eu começaria para a gente fazer a votação, faria esse encaminhamento, para a gente já votar o parecer. Porque o parecer ele estabelece, acata ou questiona ou dá alguma justificativa para as mudanças solicitadas pela parecerista do consumo, né?
professor André leu o parecer, né, todo na última reunião. E aí tem algumas alterações do texto que não estão no parecer, que aí era isso que eu queria talvez discutir e trazer para os conselheiros, né? Mas aí, assim, por etapas, a gente apreciaria o parecer. O que vocês acham? Como é que a gente poderia proceder? Porque eu pensei, vamos lá, né? Pelas manifestações da reunião anterior, eu entendi que todo mundo concordou com o parecer do professor André. Então, em concordando com esse parecer, a gente já pode, né, Camila aí manifestando, com esse parecer do professor André, eu acho que a gente já poderia vir. Essa é a minha proposta, né? A gente vir passando todos os artigos do regimento, pelo menos aqueles que vão sofrer alteração, fazer as modificações, e aí, né, à medida que for passando, as propostas de alteração que não estão no parecer, que eu vou sugerir, a gente já comentaria. E também a nível de aprovação, né? Se a gente avaliaria se daria para a gente já aprovar o regimento hoje. Se tiver algum ponto que impeça, não vejo problema da gente buscar meios, né? Porque o prazo também que a gente para a gente devolver está se exaurindo. Mas aí podia procurar a forma de estender esse prazo. Mas inicialmente com essa proposta, se todos concordam, né? A gente vai passando ponto a ponto, fazendo as alterações sugeridas pelo parecerista, pelo professor André, e eventualmente eu vou comentar algumas alterações. Podemos proceder assim? Bom, então vamos lá. Aqui, né? Já muda porque já é 2021, essa última versão, né? Essas partes aqui achuradas, deixa eu ampliar aqui. É tudo que, pelo parecer, a gente deve excluir do texto, né? Aí vamos a ela, né? Podem me interromper a qualquer momento para fazer comentário, tá? Não vou conseguir acompanhar tudo. Então podem interromper, eu abri o microfone para falar. Pronto, primeiro ponto começou aqui, né? Aí André também está acompanhando aí. Eu acabei alterando o documento, aí só para ele vai confirmando se foi nesse sentido, se tá tudo ok. O artigo 6, aqui está o Excel que a parecerista mandou para a gente, né? De como é que estava no regimento. Aqui eram as sugestões que ela dava. Aqui no canto de amarelo eu coloquei qual foi a posição do Conselho Diretor em relação a essas sugestões. A primeira começa lá no artigo 6, que ela questiona as linhas E e F, que a gente citava, a biblioteca e a assistência estudantil. Né? E aí, com essa discussão, inclusive, que o conselheiro Lenilton já trouxe, o entendimento da diferenciação entre campus e centro. Né? A assistência estudantil, a biblioteca são setores do campus. Né? Ou seja, se a gente tivesse mais um centro, ou eventualmente, futuramente, se vier a ter um outro centro aqui no campus, a biblioteca e a assistência social vai servir ambos os centros, né? Todos os centros que tiver alocados no campus. Então, não dá para a gente colocar dentro de um centro. O regimento interno é para o centro, regimento interno do centro. Então, foi isso que ela apontou. E aí o professor André indicou que a gente acrescentasse o núcleo, né, de apoio administrativo, com a condicionante que aparece no regimento geral de que esse núcleo administrativo será implementado quando o campus possuir mais de um centro. Então ficaria o conselho diretor, diretoria, colegiados de curso, coordenações de curso. Então a primeira alteração é essa, excluir biblioteca e assistência estudantil. Pronto.
Aí, o sétimo. O sétimo, dentro do comentário do professor André, que é um comentário que a parecerista faz em relação lá às áreas de conhecimento, que ela poderia estar com uma característica de tal modo que pudesse ser um novo órgão no centro, e a gente, inclusive, está acrescentando eles aqui no conselho diretor, né, o representante. Aí, a modificação que eu colocaria, acho que foi exatamente o que o professor André sugeriu, é de manter a mesma nomenclatura, né? Um representante da composição do conselho diretor, né? O conselho diretor, órgão normativo, consultivo e deliberativo, constitui-se pelos seguintes membros. Aí tem um representante docente de cada área do centro, com mandato de 1 ano, permitido uma recondução. Então, cada área vai ter um representante docente e um representante docente sem adjetivo, né? Ou seja, pode ser qualquer um docente, com mandato também de 1 ano, permitido uma recondução. Então, tem o mesmo caráter, né? Esse representante de área no conselho diretor, ele tem o caráter de um representante docente, diferente do nome que a gente estava usando anteriormente. O artigo 8 foi essa nomenclatura, né? Servidor, essa primeira modificação. As reuniões do conselho diretor serão secretariadas por um servidor da secretaria de direção. O artigo 9º. Conselho diretor reunir-se-á. Eu já vou tirando, tá? Já vou deixando já no molde para... E por isso que eu digo, se tiver algum comentário, alguma condicionante, a gente fala agora. Ô, Tony, só uma pergunta, porque na reunião até surgiu uma certa dúvida entre a gente, porque assim, cada centro ficou livre para fazer seu regimento, ou esse regimento ele vai ser condensado para ele ter um padrão igual a todos? Porque a impressão que dá é que ficou solto, e depois a Câmara de Normas faz esse trabalho depois de tentar uniformizar. Mas isso vai ser uniforme ou vai ser assim muito solto? Cada centro terá uma estrutura diferente do outro? A estrutura não, né? A estrutura, não sei se foi nesse sentido, mas a estrutura é essa aqui, foi exatamente o que questionou da gente. A gente não pode acrescentar nada nessa estrutura aqui, nesse formato, porque é como está previsto no regimento geral. Mas ou seja, a gente precisa respeitar o regimento geral e o estatuto. Desde que a gente respeite esses dois documentos, a gente deve e precisa fazer o regimento de acordo com a nossa realidade, desde que respeitando esses dois documentos. Não vai haver uma tentativa de uniformizar todos os regimentos de centro, isso não. O que vai haver é que cada centro esteja alinhado com o regimento geral, né? E com o estatuto. Então tem algumas liberdades, assim, em alguns pontos, né? Para de acordo com a realidade. Isso. A gente está fazendo esse exercício, né? Descobrindo aos poucos o que é que a gente pode e o que é que não pode. Esses núcleos todos mesmo, foi um trabalho grande que a gente teve para tirar, enfim, acontece, né? Houve um indicativo, né, para a gente acrescentar mais normativas. Deixa eu voltar só aqui, né? O 9, o 10, o 11 e o 12, todos referentes ao conselho diretor. O 9, o 10, o 11 e o 12, todos referentes ao conselho diretor. A gente tinha resumido algumas, né? Por exemplo, o artigo 11 era: a votação do conselho diretor poderá ser simbólica, nominal e secreta. Aí ela recomenda, e o professor André também indicou, que a gente deveria colocar integralmente da maneira que está no regimento geral, e foi isso que a gente fez, né? Acabou acrescentando bastante, né? Foi praticamente todos os parágrafos. Né? O conselho diretor reúne-se ordinariamente com periodicidade mensal durante o ano letivo. Bom, eu não vou ler integralmente todos, porque o professor André já fez isso, já indicou quais seriam as alterações, né?
Mas isso aqui só foi alterações. Aí pronto, de verde eu indiquei o que está repetido, né? Porque se eu pegar, deixa eu ver se eu anotei aqui, o artigo 9, ele tem um capítulo no corregimento geral aqui aberto. Acho que o André faz a menção, né? Aqui. O artigo 31, né? A recomendação, artigo 9, modificar a redação para ajustar o artigo 31. Esse artigo 31 do Regimento Geral, ele tem vários parágrafos. E dentro desses parágrafos tem esse aqui: o presidente do Conselho terá direito a voto comum e ao voto de qualidade. E aí a gente já tinha esse parágrafo em outro lugar do nosso texto, que era aqui, né, no artigo 11. Toda matéria será decidida pelo plenário por meio de votação a ser realizada imediatamente após a etapa de discussão. E a minha sugestão é que a gente tire daqui, né, já que é o mesmo parágrafo. Originalmente, no Regimento Geral, ele aparece lá em cima, no artigo 31, que virou o nosso artigo 9. Então, eu recomendaria tirar daqui, se todos os conselheiros concordarem, para não ficar repetido, né? Concordo. Não, ninguém se opõe. Aí tem que alterar isso aqui. Aí já vira o 12. Tirando. O 12 também, né? O antigo artigo 12 passa a compor os parágrafos do artigo 10. Como sugerido, o atual artigo 12 inclui a gestão da pauta, pedido de vista e demais itens sugeridos pela parecerista. No final das contas, a gente evitou, na primeira redação, pegar integralmente o que estava no regimento geral, mas, no final das contas, a gente vai ter. Nessa parte aqui da gestão da pauta, tem muitas coisas, né, que a gente não tem o costume de usar, mas é bom deixar para, em caso de necessidade, já está previsto aqui no regimento, né? Que para cada item de pauta haverá uma etapa de discussão e outra de votação. A definição do número de inscrições é manifestação, é prerrogativa da presidência do Conselho. Será assegurado um tempo máximo de 3 minutos, podendo exceder 1 minuto a critério da presidência. Será concedida vista de documentação, e essa parte de gestão da pauta, né? O conselheiro que pedir vista terá o prazo de 5 dias. Né? Havendo necessidade, o plenário poderá autorizar, enfim, essas integralmente. Né? O 13 não teve alteração. O artigo 15 foi alterado. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aqui, né? Certo. O diretor e o vice serão nomeados pelo reitor a partir da lista livre elaborada. Modificar a redação para ajustar o parágrafo 4. Tá. Pronto, essas são as alterações. Né? Em caso de vacância. Essa previsão aqui.
quando não houver condições para provimento regular, a gente não tinha acrescentado, né, essa situação pro tempore. Ah, isso aqui eu queria ver com o professor André, acho que eu lembrei aqui. Ele fez uma recomendação, só que aí eu não entendi bem, eu acabei colocando em todos, esse parágrafo repetido em todos os artigos. Ó. No impedimento definitivo do diretor e do vice-diretor, eu acrescentei esse parágrafo. O reitor nomeará diretor e vice-diretor pro tempore quando não houver condições para provimento regular imediato. Aqui no artigo 17 também. No impedimento definitivo do vice-diretor. Aí no parágrafo 5º, o reitor nomeará, seria isso aqui, né? Nomeará vice-diretor pro tempore quando não houver condições para provimento imediato do cargo. E no do diretor, em caso de vacância do cargo de diretor, o parágrafo único também. O reitor nomeará diretor pro tempore. Não sei se foi a melhor escolha, né? Mas foi assim. O que você acha, André? Era essa? Se colocar em um só, seria suficiente? Deixa eu ver como foi. Esse é parecerista, né, que colocou. Parecerista pediu para colocar dessa forma. Isso aqui, né? O artigo 16. Não, artigo 18. Ela pediu para alterar o 18 nesse ponto. Né? O reitor nomeará e o diretor Eu acho que talvez só aí já é o diretor. suficiente. Né? É isso, pois foi isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque o 18 era no impedimento definitivo do diretor e do vice-diretor. Aí eu falei, mas e se for só o diretor? Pensei, né? Aí eu acabei acrescentando em tudo. Mas então seria só no 18 mesmo, né? Poderíamos manter só no 18, tirar dos outros para não ficar repetido, né? E aqui também não teria parágrafo. Os conselheiros acompanharam aí a questão. Não tem perda, né, se a gente tirar essa. Eu acho que está bem claro também. É uma condição que abarca, né? Está bem aqui. Ah, 19. No 19 houve um questionamento sobre o item 10. Né? Deixa eu só voltar aqui. O item 10 que falava... Item 10 é do aperfeiçoamento, né? Parte de... Tinha essa questão do aperfeiçoamento, e aí ela sugeriu colocar esse aqui, né? Como estava no regimento geral, que é decidir sobre as matérias de natureza administrativa relacionadas à gestão de pessoas sob a sua responsabilidade. Só que acontece que o nosso 9 já era isso. Então a única coisa que eu fiz foi excluir o 10, que estava essa redação que ela pediu para tirar, para trocar, né? Mas o 9 já contemplava, já era o que ela tinha sugerido. Então, só foi excluir. Sim, no 20. De amarelo é aqui a indicação do professor André, né? Incluir o núcleo administrativo de apoio administrativo na diretoria com o condicionante, está aqui embaixo, de que o núcleo administrativo será implementado quando o campus de Bom Jesus ela possui mais de um centro, como indicado no regimento geral.
Não sei também se é necessário repetir, já que é um parágrafo que aparece em outro lugar. Mas aí está aqui, né? Incluso o núcleo na estrutura da direção. Né? A diretoria contará com os seguintes setores de apoio vinculados à direção. E aí sim, aí vem minha sugestão, né? Quando a gente perdeu lá todos os núcleos, com o entendimento que a gente teve, eu acho que a gente poderia insistir em manter pelo menos a ideia da que a gente tinha com aqueles núcleos. Em conversa com o professor Jacques, tem uma questão de nomenclatura, e aí uma tentativa, uma nomenclatura que é cabível, né, dentro da maneira de estruturação do poder executivo hoje, é de ser assistente. E aí, por exemplo, a gente tentaria manter o assistente de direção acadêmica e o assistente de direção de estágio e profissão. Um assistente de direção, um assistente de secretário, né? Assistente de secretaria. Mas dentro aqui, né, não mais como eu tinha imaginado lá na estrutura, já para não ir contra, não afetar nada do regimento geral, a estrutura do centro, mas dentro da direção prever essas entidades de apoio, né, essas assistências, minimamente. Esse é o que eu tinha até comentado. Esses itens, eles não estão na secretaria, né? A secretaria é um setor à parte, né? A secretaria é um, aí o assistente de direção é outro. Tá como se estivesse todo dentro da secretaria, né? Eu coloco até para apoio aí, né? Ajuda nesse entendimento, para ver se é o melhor lugar, como é que colocaria essa previsão. Se não houver outra forma, seria isso aqui, né? Se o entendimento sempre for esse, de que ela vai estar abaixo, contida dentro do que está abaixo, eu faria isso aqui de sugestão, né? Assistente de direção acadêmica, colocaria na coordenadoria de ensino. Assistente de secretaria de direção, deixaria na secretaria de direção. Isso. E se criar um 5, assistência de direção, e aí colocar tudo ali dentro? Ou não pode criar um? Pode ser. Pode ser, né? Acho que é um caminho. Se bem que aí criou um núcleo, né? Aí cria um setor, André. Você cria um setor. Cria um setor. Eu não vejo, vocês veem problema de se ficar o entendimento de que estão dentro da secretaria de direção? Eu acredito que você infla a secretaria da direção com algumas atividades, por exemplo, estágio, que está mais distante. A parte acadêmica está mais voltada lá para o núcleo de ensino, né, para a coordenadoria de ensino. Eu acho que fica muito assim, inflado a secretaria e não são atividades de secretaria. Sim. Então, eu colocaria esses dois aqui, já que a gente não pode mexer no colegiado nessa estrutura, né? Porque a intenção seria que esse assistente de estágio, ele trabalhasse muito próximo com o coordenador de curso. Mas, pronto, ficaria assim. O que vocês acham? Tony, agora também essa parte independente dele estar em outro local, essa de estágio e profissão, ela pode ter esse trabalho muito próximo com os coordenadores,
Por exemplo, a coordenadoria administrativa faz a parte, por exemplo, de contratos com as empresas, recebe algumas listas de estudantes. Então, assim, tem muito contato com o colegiado. Mesmo mais distante, eles conseguem executar essa proximidade porque um precisa do outro. Então, se você achar que essa parte de estágio não está tão próxima da coordenadoria de ensino, acho que pode colocar até em outro. No núcleo de apoio administrativo, ou no... É porque esse núcleo de apoio administrativo, ele não vai existir aqui para a gente, né? Ele não vai funcionar. Ele não funciona. Mas, assim, a descrição desses assistentes, a gente tem um artigo para cada um deles. Então, em princípio, e está claro lá, né, que esse assistente de direção para estágio deve trabalhar em conjunto com o colegiado, na descrição do que seria isso, né? Isso vai estar explícito. Acho que é mais uma questão de burocrática de como organizar. Eu acho que ficou bom aí. Assim, eu queria tocar nesse ponto, né? Acho que é importante para a gente, enquanto conselho diretor, esse registro, né? A gente não está mencionando aqui a coordenadoria administrativa, né? Tinha sido nossa proposta de texto, inclusive é o que vai ser retirado aqui, né? Parágrafo único do centro vai fazer menção unicamente ao núcleo de apoio administrativo, que nem existe aqui no nosso caso. O que a gente tem aqui é uma coordenadoria administrativa. E aí foi ficando claro, acho que está ficando claro para todos nós, qual é o papel da coordenadoria administrativa e qual é a relação dela com o centro. Né? Qual é a relação da coordenadoria administrativa, por exemplo, com o conselho diretor. A gente enquanto centro, tirando o diretor, né? Porque o diretor de centro, ele acaba sendo o diretor de campus. E aí existe essa subordinação da coordenadoria administrativa ao diretor do campus. Mas, em princípio, o diretor unicamente de centro não tem relação com de subordinação com a coordenadoria administrativa. Se tivesse... Pode falar. Se tivesse mais um centro, no caso, poderia ter um diretor de campus e 2 diretores de centro, digamos assim. Exato. E a coordenadoria administrativa seria subordinado ao diretor de campus. E não teria essa subordinação com o diretor de centro, né? Exatamente. Aí teria, cada um centro teria um núcleo, teria um gestor de núcleo administrativo. Exatamente. Aí, assim, para a gente ilustrar, por exemplo, vocês lembram que a gente teve um momento que o conselho diretor, numa reunião, decidiu que seria interessante coibir a entrada de pedestres pelo portão do estacionamento. Né? Então, a gente lembra disso, enfim. Estava, inclusive, avaliando a questão de voltar atrás dessa decisão, né, quando teve a pandemia. Essa, por exemplo, não é uma decisão que cabe ao conselho diretor. É uma decisão administrativa, né, do diretor com o coordenador administrativo. Só para a gente ter uma ideia do que é que cabe e o que é que não cabe a cada um aqui. Né? Eu também não tinha noção disso naquele período, naquele momento. Agora é que a gente começa a fazer os exercícios que a gente vai percebendo, né, essas nuances. A única forma, voltando lá, né, pela parte que a gente passou, sobre a composição, enfim, já foi votada, foi motivo de muita discussão, das questões mais debatidas do nosso regimento interno aqui, foi sobre a composição, deixa eu tirar aqui, né, a composição do conselho diretor. E vocês se lembram que uma das propostas era da inclusão da coordenadoria administrativa aqui, né? Na estrutura do conselho diretor. A única forma que a gente teria de ter alguma espécie de subordinação, e aí o regimento permite, né, isso. Alguma subordinação da coordenadoria administrativa ao conselho diretor seria incluindo a coordenadoria administrativa no centro. Como a gente não fez isso, hoje
não há nenhum vínculo, nenhuma relação entre o conselho diretor e a coordenadoria administrativa. Né? Só para mencionar. É importante a gente saber disso. Eu também não me surpreendi ao perceber que as implicações, né, dessa separação entre centro e campus. A maneira que a coordenadoria administrativa foi imaginada administrativamente era para que ela fosse diretamente subordinada ao reitor. A prática do dia a dia, do cotidiano, é que faz com que a coisa seja diferente. Lenilton foi coordenador administrativo. Nós tivemos algum problema, Tony, porque em alguns momentos agiu dessa forma. Mas aí, por exemplo, se a ideia de um pró-reitor de administração tivesse em desacordo com o diretor do centro, nós teríamos um problema. E às vezes acontecia isso. Tinha algum desacordo, o diretor queria de uma forma, mas a PROAD queria que o trabalho fosse executado de outra forma. Alguma pontuação específica sobre algum lugar, sobre algum equipamento, sobre algum espaço. E aí você ficava assim, sem saber. Não, mas eu estou vinculado à PROAD, eu estou vinculado aqui ao centro, eu vou atender um, eu vou atender outro. Aí você ficava perdido e gerava esse conflito. Sim. Por isso que, assim, para maior harmonia, se ficasse vinculado ao centro, ficaria melhor nesse sentido. Pois é. Então, só para deixar esse registro, né, que a gente vai amadurecendo e vai ver. E hoje em dia está bem solto, né? Hoje a coordenadoria não está relacionada ao centro. O professor Jorge, inclusive, chamou a atenção para esse ponto que a gente estava conversando. Desculpe, essa parte aqui, né? Então, todos concordam que a gente propôs essa... Não sei se vai passar, confesso também que não... A gente precisa ter uma margem da gestão que possa buscar atualização, buscar novos dados, novas informações, e essas assistências, uma FG acadêmica permitiria isso, essa questão do estágio também, que a gente possa ter alguém que seja responsável, né, vai responder no centro, por que não aumentou o número de vínculos, de convênios de estágio, né? Tem alguém que vai responder por isso. Quando a gente tem essa FG, a gente coloca a responsabilidade sobre essa pessoa, né? Ou seja, a gente tem como cobrar resultados de uma maneira mais consistente. Isso gera um aumento, né, um custo na folha de pagamento, e também não pode negligenciar isso, mas eu acho que o retorno que uma FG dessa pode dar para o centro, ela compensa em muito eventual custo em relação a isso. Por isso que eu tive reuniões, né, com os diretores, com o próprio professor Jacques, o próprio reitor, para discutir sobre isso. Nunca foi muito claro o que a gente... Quer dizer, foi dito que a gente podia, né, mas como, nunca ficou muito claro. Então, essa proposta é uma tentativa de ver se a gente consegue convencer a parecerista, né? Aí eu consulto aos conselheiros se todos concordam com essa introdução. Inclusive, Tony, esse é um dos pontos que eu não estava gostando muito da alteração de assistente de estágio de profissão para assistente de direção. Mas eu vi que fica assistente de direção para estágio de profissão. Porque eu acho que quando tem que ter o nome, aí ficou melhor assim. Porque você coloca assistente de direção e coloca estágio de profissão. Porque você especializa a pessoa. Porque na coordenadoria administrativa, a gente não tinha pessoas específicas para as coisas. As metas eram criadas às vezes por nós. O que acontecia? Eu sabia que eu tinha que aumentar. Mas assim, por exemplo, tem convênios com 5 empresas, vamos passar para 7 esse ano, ou 8 empresas que fosse. Mas não tinha assim uma pessoa específica, com a meta especializada exatamente naquilo, para a gente ter algo para dar essa expansão. Eu acho que com essas FGs, eu acho que a gente consegue falar, olha, precisa aumentar a quantidade de empresas, pelo menos em X%, para a gente conseguir atender da melhor forma nossos alunos, e a pessoa fica focada naquilo ali. Por isso que eu gostei que ficou a especialização em estágio de profissão. Deixou bem claro, ele vai cuidar de estágio de profissão. Para não ficar solto assim, ele só é assistente de direção, faz o que precisar aqui.
é bom deixar de fato bem especificadinho mesmo, e eu acho que esse FG também traz mais retorno na celeridade desses assuntos. Isso, inclusive tem artigo, a gente vai ver o artigo logo mais, que define o que são essas assistências, né? Todas elas. Camila mencionou que tem, né, alguns centros já estão indicando servidores para... Mas isso é uma questão administrativa, né, que eu nem sei se está previsto no regimento, eles estão propondo isso, não sei se está previsto no regimento, passar a atribuição, que é da Pró-Reitoria para os centros, né? Não sei como é em que eles estão se baseando, mas a gente aqui, nossa intenção é prever, inclusive, um FG, né? Que nesse caso não tem, né? Eu sei que LEM já tem um servidor que está responsável por isso, conversando com o diretor de lá, mas enfim, só simplesmente aumentando a atribuição de servidor, né? E também, se eu não me engano, Camila, é a nível de abertura de processo, né? A nível administrativo, de gestão do convênio. Nesse nosso caso aqui, vai um pouco além disso, que é fazer a busca, né? Fazer a busca, fazer a propaganda, enfim, fazer uma gestão, como se fosse um gestor de núcleo, só que a gente tem que mudar o nome, como o Lenilton falou, né? A questão de ser assistente de direção é basicamente por conta da nomenclatura do CIORG, é a nova forma que o executivo está se organizando para ver que se passa. Mas era a mesma ideia do núcleo, a gente tinha um núcleo, vai ser um gestor de núcleo, que vai muito além da questão de abertura de processo e de... É uma pessoa que precisa ir a campo, né? Precisa fazer todo o trabalho inicial ali, né? De busca, de verificação, de contato. Aí depois entra também a parte documental. A parte toda administrativa, burocrática, entra na segunda etapa. Isso. Aí eu consulto os conselheiros se todos concordam da manutenção dessa proposta de assistente. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Então, posso considerar aprovado, né? Antes de passar, eu queria só apresentar para vocês aqui que eu fiz um rascunho da justificativa que a gente vai usar, né? Porque tem um questionamento, né? Se o conselho diretor pode ou não propor a criação de atribuições que levem a FGs, né? A criação de funções, criação de núcleos ou equivalente. Deixa eu só pegar, só para mostrar aqui como é que a gente vai tentar apresentar isso para ver se passa, né? Como eu disse, vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Mas o pessoal tem muito resistente, principalmente nosso magnífico. Ele também já indicou que não há problema, que pode ser criado esses cargos, essas funções, simplesmente se a gente pedir por memorando, né? Desde que devidamente justificado. Mas tem aquela condição, né? Se a gente coloca no nosso regimento e é aprovado, ele não tem como questionar, né? O reitor, se está aprovado, se o Conselho Superior aprova, é um direito nosso, não precisa ficar dependendo, né, enfim, de variáveis do gestor. Aqui, né? Eu usei o artigo 46 e o 59. 46. Vou pegar o regimento. E pelo menos eu me convenci de que a gente pode sim propor a criação, se não de núcleos, pelo menos de alguma estrutura de apoio, né? Aqui, né? Artigo 46. Artigo 46, itens 3, 10 e 15.
No artigo 46 fala do o que é que compete ao Conselho Diretor. O 3 diz que é estimular a articulação das atividades acadêmicas aos planos de trabalho dos colegiados de curso. Isso aqui eu estou imaginando que a gente deve estimular articulações de ensino, pesquisa e extensão. São propostas separadas, mas a gente precisa colocar que elas trabalhem juntas. Então, 3, o 10, diz que o Conselho Diretor deve manifestar sobre matéria de competência do diretor. E aí, ou seja, algumas atribuições que tem lá do que cabe ao diretor, eu estou dizendo que também cabe ao Conselho Diretor, já que tem nesse 10 aqui fazendo essa ligação. E o 14 é que o Conselho Diretor deve exercer as demais atribuições que se incluam de maneira expressa ou implícita no âmbito de sua competência. Então eu vou usar mais aquelas que é atributo do diretor, que são lá o artigo 59, itens 2 e 5. Item 2 diz que o diretor tem que superintender as atividades, atos e serviços dos órgãos e setores administrativos e acadêmicos do centro, provendo acerca de regularidade, disciplina, decoro, eficiência e eficácia. Eu me peguei mais nesses dois aspectos aqui, Se a atribuição do Conselho Diretor é se atentar para a articulação de ensino, pesquisa e extensão, a gente deve prezar por eficiência e eficácia, principalmente considerando as evasões que a gente tem, a característica do nosso curso. O 2 e o 5. O 5, que o diretor, compete ao diretor propor diretrizes e ações sobre assuntos de ordem acadêmica e gestão. Então, unindo essa atribuição do diretor, como que o Conselho Diretor tem que se manifestar sobre e dar apoio ao diretor para cumprir essas questões aqui, com esse entendimento, eu entendo que é permitido a este órgão deliberativo propor formas concretas de atingir os objetivos institucionais a partir das características dos cursos e do perfil estudantil do CNBJL. Destacam-se a atenção aos índices de reprovação, retenção e evasão, característico dos cursos de engenharias, e proposição de ações concretas, sistemáticas e permanentes para mitigar e combater a evasão escolar e contribuir para a permanência estudantil e inclusão social. Tais ações devem indicar parâmetros para que seus efeitos sejam mensuráveis. Então, quando a gente propõe essas assistências, elas devem vir com essas proposições dessas assistências, são ações concretas, sistemáticas e permanentes, e elas devem indicar, quando forem solicitadas, os parâmetros para que os seus efeitos sejam mensuráveis. Talvez não precise desse finalzinho aqui, mas só para dizer que não vai ser uma coisa estática. A necessidade de incluir sistematicamente a prática na prática profissional durante a graduação. A necessidade de incluir sistematicamente a prática profissional durante a graduação como política de formação que permita a transformação da realidade em que os sujeitos estejam inseridos, aproximando a experiência durante o curso ao mercado de trabalho. E também acrescentei, tais ações devem indicar parâmetros para que seus efeitos sejam mensuráveis. E em terceiro, isso aqui, para justificar aquela assistência de direção sem adjetivo e a assistência da secretaria. A necessidade de articulação na execução de atividades de gestão do centro, por motivos devidamente justificados que possam eventualmente surgir para execução e cumprimento das atividades fim. Ou seja, quando for pedido aquelas assistências, elas devem ser justificadas com base nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, eu entendo que a gente pode, por isso que a gente não está propondo isso aqui simplesmente para ter uma FG no centro, que, enfim, é como uma espécie de tomando providências para que os nossos objetivos institucionais previstos no PDI a gente consiga atingir de maneira totalmente controlável e verificável, pelos resultados que essas assistências devem indicar.
Tá certo? Então, aqui a gente pode passar. Voltando aqui para a discussão, né? Divaguei um pouco. Compete ao coordenador de ensino. A gente teve, o professor André indicou para que a gente não obrigasse o coordenador de ensino a consultar as áreas de conhecimento, né? Que aí daria, desculpe, estava dando a essas áreas um caráter formal e setorial, né? Dentro do centro. Então a gente tiraria essa parte de obrigatoriedade da consulta às áreas do conhecimento. Essa parte aqui também. Planejar os encargos também não é obrigatório. Consulta. Essa palavra aqui também foi sugerida. Isso aqui se mantém, né? Ela questionou, mas aí o professor André indicou que, de fato, está previsto no regimento geral essa coordenação do processo seletivo. Está integralmente aqui, né? Como está previsto lá. Vou tirar esses comentários. Essa parte aqui também foi indicada para tirar, né? Tomar providências constante aperfeiçoamento do pessoal. Nas ausências e impedimentos eventuais do coordenador de ensino, ele será substituído por um coordenador de curso, né? Essa parte aqui se exclui. Não sei se a gente está usando esse caráter, né, de ele ou ela. Trabalho para a Rosa depois verificar se aparece essa questão. Compete ao NAP. Aqui esse de amarelo não tem nada, só foi para indicar que a partir daqui para cima, como está previsto no regimento geral, e daqui para baixo foi itens adicionais que a gente acrescentou. Acrescentou no regimento, não está previsto no regimento geral, e como o professor André frisou, né, a gente tem sim a autonomia para acrescentar. Verifiquei que nenhuma dessas atribuições adicionais aqui pertencem a outro setor, a alguma pró-reitoria, né, por alguma sugestão que a parecerista mencionou. Mas aí eu sugeriria a gente trocar essas duas palavras aqui, né, nesse item 7, 8, que é acompanhar convênios ou acordos com órgãos financiadores da pesquisa e ou extensão. Aí não tinha esse interesse do centro, né, ficou um tanto vago. Acompanhar convênios ou acordo com órgãos financiadores da pesquisa ou extensão, tanto em instituições públicas quanto privadas. Como eu achei que estava um tanto aberto, eu acho interessante a gente acrescentar esse termo, né, de interesse do centro. Ele vai acompanhar o que for de interesse do centro. E no item 10, estava assim a redação: proporcionar a sua integração com as pró-reitorias da UFOB e demais núcleos de apoio à pesquisa e extensão da UFOB. Talvez a intenção e minha sugestão é tirar essa parte anterior, deixar simplesmente assim: buscar integração com demais núcleos de apoio à pesquisa e extensão. Eu não sei se é interessante botar uma atribuição para o núcleo ou para o NAP, para buscar uma articulação com setores que estão acima, hierarquicamente falando, né? Talvez a intenção fosse essa, né? Buscar integração, buscar a sua integração com demais núcleos da UFOB, núcleos de pesquisa e extensão. Mas alteraria alguma coisa ficar... Porque a pró-reitoria seria algo a mais, né?
poderia buscar a integração com as pró-reitorias e com demais núcleos de apoio. Não sei se alteraria essa retirada. Eu acho que tira a responsabilidade, né, dele procurar se relacionar com pró-reitorias. Acho que fica um pouco... Imaginei que fosse um pouco complicado. Por exemplo, existe uma relação do NAP com a PROEC, com a pró-reitoria responsável, né, já existe essa conexão, pela própria natureza do NAP. Achei que a gente poderia estar colocando atribuição ou atividades a mais aqui, que inclusive não caberia ao núcleo, né? Integrar é diferente de se conectar, de comunicar, de buscar informação, né? Ele, às vezes, busca informação junto à Proplan para saber... A Proplan, acho que é a Proplan, a PROAD, para saber sobre formalização de convênios, de pesquisa, essas coisas, né? Uma coisa... Integração eu já acho um pouco forte para deixar a critério do NAP, né? Acho que isso é mais nível de... Enfim, não sei. Mas coloco para os conselheiros apreciarem também, né? Talvez também... Como todo ano se faz o relatório. Semestral é interessante, né? É interessante porque a gente atualiza, né? Mas só para lembrar que é o único, né? O único setor que a gente está pedindo o levantamento semestral. Todos os outros é anual no relatório de gestão. Essa parte aqui ninguém se opõe, né? Algum comentário? Só acrescentar que ele precisa acompanhar os convênios de interesse do centro, para não deixar tão aberto assim. Essa busca, acho que o que o conselheiro Lenilton questionou foi essa parte de incluir ou não pró-reitorias, né? É porque eu acho que aí a pró-reitoria só está algo a mais. E por alguma questão de conflito de interesse depois, eu acho que essa pró-reitoria não ia alterar nada aí nas atividades, seria um algo a mais. Eu achei interessante manter, para não ficar nada sem consonância, sabe? Porque a pró-reitoria acaba tendo essa vinculação maior, mais forte. Pronto, também não vejo... Fica tão amarrado assim, né? Pelo menos o buscar já tira o peso do proporcionar, que o proporcionar estava, né? Buscar sua integração com as pró-reitorias e demais núcleos de apoio à pesquisa da UFOB, né? Eu tirei da UFOB para não ficar repetindo. A Secretaria da Direção compete, e aí eu acrescentei Secretaria de Direção, né? Um último item, que é assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, que não estava previsto em nenhum momento a gente cita especificamente essa atividade fim de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem aquela proposta lá do assistente de secretaria, que, né, ao a gente incluir, ela também estaria responsável por isso aqui. E isso também está... Se a gente for pensar, mas a Secretaria da Direção, no momento hoje, por exemplo, quem fica a cargo dela é basicamente a secretária executiva, né? Então, é como se a gente estivesse colocando uma atribuição a mais aqui, mas só para tranquilizar os conselheiros, deixa eu ver aqui.
Isso está dentro da atribuição do próprio cargo da Secretaria Executiva. Então, não, em princípio, não tem problema. E já é atividade que a gente já faz, né? Dificilmente a gente passa alguma coisa a fim de pesquisa. A pesquisa já faz o cadastro dos processos, né? O gerenciamento o cadastro do projeto de pesquisa é a responsabilidade do NAP, mas quem dá o apoio é a secretária, né? Que faz o cadastro, que quando vem diligência, a gente que comunica o professor pela direção, é a secretária executiva e está aqui também, né? Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Só para constar, porque eu pensei nisso, né? Se a gente conseguir implementar a assistência de secretaria, seria bom já ter essa atribuição aqui dentro. Mas não é nada diferente do que a gente já vem fazendo, né? A princípio não poderia, né, Tony? Um assistente, aquela assistente de direção, ela não poderia executar atividade que é atribuição exclusiva, né? O assistente iria mais para uma parte de gestão, né? Vamos ver lá como foi que eu fiz a descrição da secretaria. Enfim, isso aqui todos concordam. Você concorda que isso aqui é uma atividade que compete à secretaria da direção, né? Sim. Em primeiro, sim. pronto. A secretaria da direção compete isso aqui, ok. Aqui foi a mudança do nome que a gente teve que fazer, né? Ao invés de secretaria de apoio administrativo, é secretaria de direção. Tá. Aí aqui é o que vem o descritivo, né? Aqui a gente, só para voltar, só para a gente se situar. A diretoria contará com os seguintes setores, e aí vem a descrição dos setores. E depois vem a descrição de que é cada um desses setores, né? Começando pela secretaria de direção, aí o núcleo de apoio acadêmico, de apoio administrativo do centro, que essa a gente teve que incluir, né? Claro que sempre com a ressalva de que só vai existir isso aqui é integralmente como consta lá no regimento geral, essa competência do núcleo de apoio administrativo. Isso aqui sai tudo, né? Foi a sugestão, foi o nosso entendimento. Definir o que é a coordenadoria administrativa, ela não está dentro do centro, então não cabe, nem o que compete também. A biblioteca sai, assistência estudantil, núcleos, todos os núcleos. Aí, enquanto vai passando a barra de rolagem, a gente vai lembrando do trabalho que teve, né? Discutir todos esses pontos, mas o aprendizado valeu a pena. Tá. Então, a gente vai ver que o nosso regimento vai simplificar bastante. Então, o primeiro foi o núcleo, aí depois vem assistente de direção acadêmico, né? Definindo o que é isso, o que é essa assistência. Assistência ligada à coordenadoria de ensino, responsável por atuar em conjunto com as coordenações dos colegiados de curso de graduação, direção, acho que essa direção pode sair daqui, e assistência estudantil, com foco na comunidade estudantil. Eu não me sinto confortável agora de manter essa expressão assistência estudantil, já que ela não é referida em nenhum outro momento aqui, né? do documento. E eu creio que também, se fosse para colocar, seria serviço de apoio ao estudante, né? Serviço de apoio estudantil. Isso, que inclusive foi extinto. Não é mais no hospital mesmo, é em outro. Porque por lá que isso, esse nome assistência estudantil tem que ser discutido, né? Porque essa assistência estudantil, ela remete mais a uma política, né? Da universidade mesmo.
Não é nenhuma Exato. coisa assim, um setor, um órgão. Um órgão seria serviços de apoio mesmo ao estudante. O estudante alguma coisa nesse sentido. Pois, para evitar esse conflito, eu sugiro tirar, então, essa assistência de direção acadêmico, ela é ligada à coordenadoria de ensino, responsável por atuar em conjunto com as coordenações dos colegiados de curso de graduação, com foco na comunidade estudantil, também não sei se é a melhor expressão, né? Em busca da melhoria de seu desempenho acadêmico, no corpo docente, no corpo discente, talvez, não? Essa expressão corpo discente a gente usa para falar do representante discente no conselho, né? Corpo docente, discente e corpo de técnicos. Corpo discente em busca da melhoria de seu desempenho acadêmico, assim como manter constante diálogo com os docentes a fim de pensar ações que aperfeiçoem as práticas de ensino e aprendizagem do CNBJL. Então, essa seria a definição do assistente de direção acadêmico. Aqui o que compete ao núcleo, né? Que em princípio vai ser o que compete a... Assim, quando a gente for fazer o pedido à reitoria, assim, claro, sendo aprovado desse jeito aqui, dessa FG, da designação desse assistente, a gente vai ter que colocar essa informação e vai ter que descrever quais atribuições específicas para esse assistente, né? Aqui a gente não coloca as atribuições, mas vai precisar quando for fazer o pedido, para que ela entre em vigor. Né? Todos esses núcleos que a gente tinha imaginado, mais o que aqui, né, o que eu tinha pensado para o assistente da secretaria de direção. Ao contrário, né? Assistente de direção da secretaria. Apoiar a secretaria na realização de cerimonial, eventos e festas, na documentação e catalogação, no atendimento ao público e na realização de concursos e processos seletivos. E aí peço ajuda também para a gente melhorar esse texto, né? E se colocar apoiar a direção em conjunto com a secretaria de direção. E aí eu já não sei se na realização ou na gestão de na organização. Então, no planejamento. É porque realização é bem geral, né? Não sei, planejamento, não sei se cabe. Ô Tony, eu tenho uma sugestão pro 27 ali. Porque assim, ali fica aberta a parte documental. E a parte documental, essa parte administrativa documental, ela envolve uma série de documentos e controles que precisam ser efetuados. O ideal é que fosse feito já por esse assistente também de estágio e profissão. Porque envolve os termos de estágio, toda a documentação ali. Que envolve quem vai ser a pessoa responsável na empresa, quem vai ser a pessoa responsável na UFOB. Cada documento desse, ou cada etapa dessa tem um documento administrativo. Aí eu não sei como é que a gente colocaria essa gestão documental também. Você acha que essa parte aqui não contemplaria, não? Gestão da prática de estágio? Ou acrescentar algo a mais aberto, aí? Mas... É porque
uma expressão que eles falam também, né? Isso nas reuniões com o professor Jacques e professor Antônio, é que a gente tem que ter o cuidado também para não passar para esses núcleos, esses assistentes, alguma atribuição que já é de algum cargo. E o coordenador de curso tenha uma certa gestão, né, sobre o estágio. A gente pode encaixar aí nessa parte de gestão, né? Vai gerir, vai transacionar esses documentos. Porque hoje, assim, pela experiência do centro, hoje eu vejo isso muito solto. Mas eu acho que essa gestão aí dá pra gente, olha, tem essa parte de gestão aqui, cuidar dessa parte e tal. Dá pra justificar, entendeu? Por esse nome gestão aí, dá pra justificar, que são documentos administrativos, faz parte da gestão. E também a nossa margem de generalidade, ela se estreita quando for fazer o pedido dessa FG, porque lá você vai ter que dizer exatamente o que é que essa pessoa deve fazer. Aí acho que pode. Isso aqui dá margem para isso e o diretor, do momento que fizer o pedido, deve se ater a isso, né? Se for de interesse também, colocar que ele faça a gestão documental. Mas tranquilo, aí tá bom, acho que dá pra gente justificar. É porque é vinculado, é importante a pessoa que já faz esse contato, já enviar a documentação, já receber, já. Sim, isso mesmo. E artigo 28, alguma contribuição, o assistente de direção da secretaria apoia a direção em conjunto com a secretaria de direção na realização de cerimonial, eventos, festas, documentação, catalogação, atendimento ao público, na realização de cursos, concursos e processos seletivos. Também está bem especificado, né? Isso aqui é uma vontade nossa de que a secretaria, né, tenha a própria FG, uma própria... Não necessariamente passar para outra pessoa. Né? Acho que é uma conversa antiga, uma promessa antiga, né? Desse pessoal. Bom, se não, podemos avançar, né? Aí o artigo 29, né, vocês viram que enxugou bastante. A área de conhecimento era 58, 57. Foi praticamente 30 artigos aí a menos. E aí a área do conhecimento. A comunidade docente da CNBJ deve ser organizada em áreas de conhecimento. Aqui eu já trouxe algumas contribuições da resolução que a gente aprovou, né, do parecer do professor André, que foi bem incisivo quanto a tirar qualquer possibilidade ou qualquer indicativo que essa área de conhecimento pudesse parecer ser um setor novo, né, a criação de algum órgão dentro do centro, além do que já existe. Então, a comunidade docente será organizada em áreas de conhecimento. A gente tinha colocado isso como um parágrafo, só que eu acho que é interessante já botar aqui no caput, para deixar claro desde o início, né? A comunidade docente será organizada em áreas de conhecimento de caráter consultivo e com base nas características dos cursos de graduação ofertados pelo CNBJL. Todos os parágrafos, né? As áreas de conhecimento, assim como a relação nominal, serão reconhecidas pelo Conselho Diretor e normatizadas por meio de portaria. As áreas do conhecimento poderão ser alteradas pelo Conselho Diretor.
Todos os docentes devem ser integrados a uma área de conhecimento indicada pela coordenação de ensino. Cada área do CNBJ terá um representante e um suplente, escolhidos dentre seus membros, com mandato de 1 ano, podendo ser reconduzido por igual período, devendo ser o resultado da eleição informado à direção do centro, que emitirá a portaria de nomeação. As áreas de conhecimento têm por objetivo congregar os docentes em áreas comuns ou correlatas. 2. Auxiliar os órgãos que compõem o CNBJL na emissão de pareceres, e aí tinha esse acréscimo, né? E ou tomada de decisões, quando... Eu acrescentei esse quando demandadas, mas tiraria essa parte aqui, né? A área do conhecimento, ela vai auxiliar os órgãos emitindo pareceres quando demandadas. Né? Não havia necessidade, enfim, a gente podia até também estar incorrendo em alguma questão, colocando assim, a tomada de decisão dependente ou relacionada, auxiliar os órgãos na tomada de decisão. Então, eu tiro essa parte, só sugiro tirar para que deixe claro esse caráter, né? No artigo 32, as áreas de conhecimento não constituem órgão administrativo e têm papel consultivo, estava escrito. Aí eu também sugiro a gente reforçar ainda mais isso aqui, com esse exclusivamente, né? As áreas de conhecimento não constituem órgão administrativo e têm papel exclusivamente consultivo. Acho que estou começando a exagerar nesse ponto, né? No CMBJL, aí, para não mencionar também estrutura acadêmico-administrativa, não vi necessidade disso estar aqui, podendo também indicar alguma relação sobre a estrutura, ele não altera a estrutura do centro, vai existir das áreas, então nem mencionaria isso. As áreas de conhecimento não constituem órgão administrativo, têm papel exclusivamente consultivo no CNBJL, devendo posicionar-se formalmente quando requisitado. Ou seja, não precisa mencionar que ele vai auxiliar a direção. Isso aqui é especificação que não acrescenta e pode gerar questionamento, né? Pelo que eu entendi do parecer do professor André, era isso, né? Era tirar vários pontos em onde aparece esse indicativo que pode dar a entender. Então, eu fiz um pente fino para ver qualquer suspeita. Estou tirando aqui, mas os conselheiros podem, por favor, contribuir. Esse de verde, tudo que eu sugiro que tire, né? O item 6 diz assim, outras devendo posicionar-se formalmente quando requisitado sobre, e o 6 diz, outras atividades no âmbito de sua competência solicitadas pelos setores de direção. Eu também sugiro tirar esse termo, no âmbito de sua competência, porque a competência do núcleo que a gente está dando é a emissão de parecer, né? É consultivo, ele vai trabalhar sempre que ele for provocado. Né? Então, o tipo de competência que cabe a ele só existe a partir de uma... Nada inicia a partir dessas áreas de conhecimento, né? Pelo que eu entendo. E da maneira que a gente tem que ter esse cuidado. Nada pode ter iniciativa nas áreas de conhecimento. E é até bom a gente discutir esse ponto, que é uma questão crucial, né? Ele pode ser provocado pelo NDE, pode ser provocado, e vai ser provocado pelo NDE, pelo colegiado, pelo conselho diretor, pela direção, pelo NAP. O NAP vai solicitar pareceres mais específicos, né? O NAP ele analisa o caráter de cumprimento de normas dos projetos de extensão, o detalhamento de área. Acho que essas áreas poderiam dar, mas sempre com essa perspectiva. Eles vão se posicionar a partir de uma provocação, nunca a partir de uma iniciativa. Mas é bom ouvir os conselheiros, né, sobre esse entendimento.
Aí tem esses parágrafos, eu sugeriria assim, que é uma informação que não sei se acrescenta muito, né? Que é isso aqui, né? A legitimidade das recomendações das áreas de conhecimento será garantida quando proveniente de reuniões com a presença de um quórum mínimo de 50% mais um de seus membros. Também sugiro que a gente tire essa parte das áreas de conhecimento, né? Eu entendo que um parecer ele é sempre assinado por uma pessoa, né? Existe um parecerista. Pode haver uma comissão, e a comissão que é reconhecida é uma comissão que é baixada por portaria da direção. E se foi baixada uma portaria com a comissão, é um relatório de uma comissão, né, designada ou pelo conselho diretor ou pela direção. Então, tem esse nível de validade, de legitimidade, né? E legitimidade das reuniões é o representante que dá, né? Acho que a gente pode imaginar que as áreas vão ter um regulamento próprio, já, qual é a dinâmica das reuniões, né? Acho que cabe a área lá. Todos concordam com o que eu estou trazendo muita novidade, muito rápido, mas eu proponho que tire isso, já que não acrescenta, não é algo, né? Essa parte aqui também, esse artigo 61 vem na esteira do que o professor André tinha proposto, né? Que ele diz: as áreas do conhecimento devem colaborar com a elaboração de propostas e programas que visem ao estímulo à permanente qualificação e aperfeiçoamento de seus membros. Então, prevendo aqui uma iniciativa, né? Elaboração de propostas e programas, dando a entender, ou pelo menos podendo ser interpretado, de que seria de livre iniciativa e que ele seria cobrado por isso. Essa alteração aqui do número de membros mínimos a gente tinha discutido já no regimento, na resolução das áreas. Artigo 33, 34. As áreas de conhecimento reunir-se-ão sempre que convocadas por seu representante em exercício ou por solicitação de maioria simples de seus membros para atendimento das demandas, e aí tinha, né? E para a proposição de ações visando fortalecimento das atividades. E aí, entendendo que deve ser excluída essa parte da proposição de livre iniciativa. A participação dos docentes em áreas de conhecimento integra encargos administrativos, suas ausências deverão ser justificadas ao representante de área. Algum comentário? Ninguém? Eu acho que eu caí, será? Todo mundo ficou quieto? Eu tô aqui. Pronto. Todos concordam? Posso tirar essa parte que eu estou sugerindo? Essa aqui. Esse exclusivamente. Vamos lá, consulto se há alguma posição contra, né? Porque está ficando realmente com um caráter bem explícito, que é o caráter consultivo e sem iniciativa, né? As áreas só agem quando provocadas. Acho que para entrar no nosso regimento, minha impressão foi de que precisaria destacar esse caráter.
consulta os conselheiros, eu vou considerar que a ausência de manifestação é pela concordância, né? Mesmo que seja contra a vontade, né? Realmente eu também não gostaria de ter uma área mais atuante, mas enfim, não vai deixar de ser atuante porque quem provoca essas áreas de conhecimento pertencem, estão em outros setores, né, de fato funcionais. Então, o levantamento dessa provocação são, né, por membros de outras, por as mesmas pessoas que estão em outros órgãos, né, como colegiado, conselho diretor, a participação no planejamento. Professor André? Em relação ao quórum, talvez é 50 mais 1, né? Tá. 50% mais 1, né? Você fala o reconhecimento em termos de da categoria, é assim também? Né? Né? Tem um quórum mínimo. Se bem que em termos de categoria não tem ainda a resolução própria, né? Docente, né? Categoria. Não tem, e o regimento geral também não versa sobre isso, né? Ele não. Mas aqui seria essa parte aqui: as áreas de conhecimento reunir-se-ão sempre que convocadas por seu representante de exercício ou por solicitação de maioria simples de seus membros. A da decisão mesmo. A da decisão. Aquela decisão. Acho que eu já cortei ela aqui. Deixa eu ver se eu volto. Aqui, isso. Essa aqui, né? Esse garantida. Reconhecida, talvez, né? Pode ser assim? Acho que eu não. Eu queria cortar todo também, né? Eu deixar muito. Mas que é interessante ter essa menção. Ok. Eu tinha pensado só em termos de pareceres individuais, né? De ter documentos individuais elaborados por um parecerista, né? Mas realmente, dependendo e abre margem para o tipo de manifestação que o NAP pode ter, né? Se tivesse também uma expressão para substituir essa expressão legitimidade, né? Legitimidade, sei lá. Mas tudo bem, também não. Não acho que tem tanta perda assim. E essa parte aqui também, né? Proposição de ações. Acho que, se eu não me engano, isso já vinha do parecer. Essa retirada. Dos colegiados de curso. Mas podem. Só a única alteração, né? Nessa parte aqui do colegiado era que o processo de escolha do membro do colegiado será definido por chamada pública, estava antes aprovado pelo colegiado de curso, né? E aí, pelo regimento geral, é o conselho diretor que fica responsável pela chamada dos membros, né? Inclusive a gente já fez duas, né? Já estamos com a terceira. Essa parte de
se ainda não é deliberativo ainda, sabe? Porque ao encaminhar uma demanda a essa área, ele se reúne, discute, delibera e encaminha, né? Sim. Mas eu creio que é uma tentativa, né? No fim, é uma tentativa da gente estabelecer como consultivo apenas. Não, acho que a parte mais sensível em relação a esse questionamento era a questão que a gente estava colocando na proposição, né? Ele tinha que propor algumas ações e que alguns órgãos tinham que consultar ele obrigatoriamente. Acho que a parte que mais pegava eram esses dois aspectos. Que foi o que você trouxe no parecer, né? Essa aqui era mais por... Eu quis fazer um pente fino, enfim, acabei... De fato, poderia até tirar algumas dos recursos, né, que a gente tem ao ter uma área de conhecimento, ao ter um agrupamento de docentes. Algumas decisões do conjunto, né? Talvez seja importante. Não consigo imaginar nada agora, mas... enfim, não é por isso que a decisão coletiva, alguma coisa que caiba ao coletivo, seja de interesse, né? Tanto do conselho diretor quanto dos colegiados. Coordenação de ensino, enfim. Pronto. Aí aqui eu só fiz essa alteração porque essa parte aqui estava como um item solto aqui no meio, né, dos parágrafos. Só entendo que e como está no regimento geral, essa frase aqui, esse termo, ele é um parágrafo, né? O mandato do coordenador do vice tem validade de 2 anos, podendo haver recondução por mais um mandato consecutivo. É um parágrafo. Aqui a gente tinha colocado o item, foi a alteração que eu fiz. Compete aos colegiados. Assim, essa competência do colegiado, ela está aí integralmente, como consta lá no regimento geral, exceto por essa última. E aí eu coloquei aqui de azul o que está no regimento geral. Deixa eu ver se eu... Tá longe. Mas como é que estava no nosso regimento? Estava assim: apreciar atividades do curso relativas à implementação das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, realizando as ações que lhe cabem e encaminhando as demais aos setores competentes. E como é que está no regimento geral? Apreciar e encaminhar ações a partir de relatórios advindos das atividades do curso relativo à implementação das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, encaminhando aos setores competentes. Achei que, da maneira que estava, trocava um pouco a frase, mantendo o sentido, só que talvez até criando alguma confusão. Então, para evitar, eu sugiro que a gente mantenha como está no regimento geral. Né? Tá tudo igual, exceto por esse último aqui. Se todos concordam, estou procedendo a retirada, né? E ficar como está no regimento geral. E essa parte não estava no nosso regimento. Como eu vi que na direção a gente deixou bem claro isso, né? O que compete ao conselho diretor, o que compete à direção. E aqui a gente tem o que compete ao colegiado. A gente fala dos colegiados. O que compete ao colegiado, mas não está falando sobre o que compete ao coordenador de curso. Acho que não tem perda, né, acrescentar isso aqui. Na verdade, é até melhora, né? Enfim. O coordenador de curso, ele vai, enfim, acho que ele precisa estar contemplado no nosso regimento interno. Né? É um cargo, uma função que a gente tem aqui, de cargo de função, um cargo de gestão que acho que precisa, sim,
já que todos estão, né? O diretor, o coordenador de ensino, o NAP, colegiado, o conselho diretor, então o coordenador também. Isso aqui é integralmente o que está no regimento geral. Não estava no nosso regimento interno. Aproveitando essa oportunidade, eu proponho que a gente acrescente isso. Aqui, né? Esse mesmo. Artigo 64. São 14 atribuições. 14 atribuições. Camila, favorável. Bom, é isso, né? De alterações. A gente estava antes com 37 páginas, estamos agora com 22. Bem enxuto o nosso regimento. Se não houver comentários contra, então a gente mantém, né, esse acréscimo da competência do coordenador de curso. No capítulo dos colegiados. Só acrescentar isso aqui. E aí agora eu consulto, né? Deixa eu ver se ficou em alguma coisa em aberto. Ô, Tony, essa outra parte, da parte que está externa ao centro, vai ser feito o que em relação ao campus? Vai ter uma resolução a princípio? Vai ter depois um regimento de campus? Você sabe algo a respeito dessas partes que ficaram soltas no campus? Ela não deve ser tocada no regimento interno do centro, né? Isso. Vai ser feita uma portaria. Assim, precisa fazer alguma coisa? Não precisa. Porque até hoje a reitoria funciona assim, né, nessa estrutura. Tem as FGs e tudo criado por portaria, sem regimento próprio. Não há essa obrigação, né? Deixa eu deixar para a Rosa editar isso aqui, para não alterar muito. Mas o professor Jacques manifestou a intenção de baixar uma portaria normatizando tudo isso, passou para a gente, para os diretores, uma minuta do que ele já tinha sido um rascunho desde a época do ICADES, a estrutura do campus, né, de como é que essa estrutura existe uma limitação que é que, ao contrário do regimento interno do centro, que cada um pode fazer de acordo com a sua realidade, desde que respeitados os documentos normativos superiores, essa portaria da reitoria, ela vai uniformizar, né? Todos os campos devem funcionar da mesma forma, com a mesma estrutura. Mas existe, desculpe divergir, mas respondendo a sua pergunta, sim, existe uma previsão, o reitor manifestou interesse em fazer, e é a nível de portaria, né? É bom que a gente entenda essa separação, né? E uma coisa que é do aspecto coletivo, que é o que cabe ao centro, que o órgão superior é o conselho diretor, né, que as decisões do diretor do centro, em última instância de recurso, podem ser avaliadas no conselho diretor. Mas o que cabe ao campus, não. Né? O que cabe ao campus é aspecto administrativo, ao diretor de campus, né, e fazendo a gestão, quem faz a gestão disso é o coordenador administrativo, e diretamente também com a pró-reitoria eventual, né, ou eventualmente até a própria reitoria. Né, não, esse ponto que vai ficando claro para a gente. Né, e até quando ele deixa claro que tem a intenção de fazer uma portaria para normatizar e regulamentar os núcleos nos campos, fica claro também que é prerrogativa dele, né? Ele pode fazer como pode também não fazer. Não tem nenhum órgão, nenhum documento da universidade que o obrigue a fazer isso. E também ele baixando uma portaria
pode ser revogada por outra portaria, né? Então, esse aspecto administrativo, realmente, ele fica à parte, né, do aspecto do centro, que deve ficar mais voltado para ensino, pesquisa e extensão. O que a gente pode, o que não pode, né? Bom, mas é isso. Não, Antônio, a questão da substituição da coordenação, ela foi informada já? A substituição da coordenação, que acho que tinha um ponto, né, que era a coordenação de ensino será substituída, será substituída por um dos coordenadores, exceto na reunião do conselho, né? Sim, eu só excluí. O seu encaminhamento era avaliar, né? Eu creio que a solução mesmo é excluir, mas aí ficaria a questão de como que ele vai se portar na reunião do conselho, né? Se ele vai ser como coordenador de curso ou de ensino, né? Porque ele é suplente, né? Ele acaba ficando suplente. aqui, né, o parágrafo único. Nas ausências e impedimentos eventuais do coordenador de ensino, ele será substituído por um coordenador de curso. Isso aqui, para mim, contempla. Por exemplo, inclusive no conselho diretor, o que eu entendo é que no conselho diretor, na ausência e impedimento do coordenador de ensino, o coordenador de curso que é indicado para substituí-lo, ele também vai responder no conselho diretor pela coordenação de ensino. Se na ausência e impedimento, o coordenador de ensino não está participando do conselho diretor. Então, o coordenador de curso também vai substituir o coordenador de ensino no conselho diretor. Da maneira que estava, podia dar a entender, foi assim, por isso que eu achei que era melhor cortar. Eu estava achando que dava a entender que, independente de qualquer coisa, mesmo na ausência, que substitui ele, não poderia se manifestar sobre nenhum tema relacionado a essa área no conselho diretor. Isso, era isso que dava a entender, né? Que é como se a cadeira ficava vaga, né? Não tinha o conselheiro responsável pelo ensino, estritamente pela coordenação de ensino no conselho. Era isso que dava a entender. No meu entendimento, contempla assim, retirando. Camila colocou uma questão aí, mas eu acho que essa questão, Camila, fica difícil saber se ele deve manifestar o voto do colegiado ou não, né? Eu acho que isso é do foro da pessoa. Eu acho que, enfim, se tem uma margem para isso, a gente não pode legislar sobre ela, né? Se dizer que ele tem que estar comprometido com um ou com o outro. Acho que é da pessoa mesmo que está ocupando que deve fazer o arrazoamento Mas, assim, se for o coordenador de curso, acho que no momento de votação, quer dizer, é opinião, né? Mas, enfim, só para, já que eu comecei a falar, eu acho que ele deveria votar de acordo com o colegiado do curso, que naturalmente ele é do colegiado, né? Mas, assim, as informações, foi esse ponto que o André trouxe, a questão de prestação de informação, ele vai levar as informações referentes à coordenação de ensino. Então, é isso que o conselho diretor não vai ficar sem. Alguém representando aquela cadeira, coordenação de ensino, em termos de informações. Mas, em termos de votação, acho que cada conselheiro
deve votar com os partidos seu íntimo, né? A partir de suas... Não se sentir amarrado, se ele tem, né, essa questão de que é privativa do conselheiro fazer o seu voto, né, independente enfim, se está substituindo, enfim, é um problema, né? Pode ser um problema dependendo da pessoa, mas para ela. Como ela manifesta o voto é livre, né? A gente, o estatuto garante isso. Bom, então, acho que é isso, né? Mais algum acréscimo, o procedimento agora, né? A gente apreciando isso aqui, se aprovando nessa reunião esse documento, a gente já encaminha. A gente teve o prazo vence agora no domingo, né? Dia 23. Foi 60 dias que a gente teve em diligência para digerir tudo isso. Até para reconhecer que realmente ia diminuir bastante. Enfim. E aí, como eu mostrei para vocês, né? Só para facilitar também o trabalho e até para a gente se orientar, vou encaminhar para vocês também, mas a resposta da gente vai ser com esse posicionamento. Isso aqui é basicamente pelo parecer do professor André, né? Qual foi a indicação e o que é que a gente procura manter. Essa aqui do NAP, né, que a gente manteve, acrescentou algumas que não está no regimento. Né? As atribuições adicionadas não se confundem com a de qualquer outro setor da universidade. A gestão acadêmica de pesquisa e extensão do centro está na competência do centro, né, que tem algumas questões, parece que ela questiona se é de outros setores, enfim. Umas questões assim. Então, devolver esse documento. Esse aqui também, justificando o que a gente está incluindo, né, propondo a inclusão dessas assistências de direção. E essa nova versão do regimento, que a gente acabou de passar aqui ponto a ponto, né? E aí eu consulto aos conselheiros se a gente pode encaminhar para fazer a aprovação em bloco, assim, né? Do parecer e da nova versão do regimento, com as inclusões. Certo. E não havendo manifestação, eu vou fazer em partes, né? Fazer o chamado individualmente, de cada parte. Então, primeiro pelo parecer, depois pelas alterações e a nova versão do regimento. Aqueles que são a favor do parecer, o professor André elaborou, analisando o documento que veio em diligência. Os que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. Então, o parecer é aprovado por unanimidade. E aqueles que são a favor da nova versão do regimento interno, que a gente deve enviar para apreciação do parecerista, com as novas inclusões e alterações, eu peço que permaneçam como estão, os que são a favor. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações contrárias, então, o parecer do professor André das alterações, aprovado por unanimidade, e a nova versão do regimento a ser encaminhada para a Câmara de Normas e Recursos, aprovada também por unanimidade. Agradeço a todos os conselheiros e conselheiras pela paciência e pelo cumprimento, né, dessa etapa, parabenizando também as contribuições
parabenizando principalmente o professor André, né? Que o documento é longo, o parecer muito longo, muitos ajustes, e pensar nas proposições também, não tive a oportunidade de dizer, mas o parecer muito, muito preciso, muito bem elaborado, tão preciso que para passar dele para uma planilha do Excel foi bem fácil. Então, agradeço pelo todo o empenho, pelo zelo, nesse cuidado, que é o nosso regimento interno, né? É um documento que vai gerir nossas vidas por muitos e muitos anos. Quer dizer, ainda pendente de aprovação, né? Mas é uma etapa crucial que a gente está cumprindo aqui, mais uma vez. Então, agradeço mais uma vez a todos e desejo um bom fim de tarde e um bom fim de semana também.